Boa tarde, professor João Filho. Boa tarde. Sou a Luciana, nós somos acadêmicos do Polo de Araguanã, da Universidade da Unitop, Paulos. Estamos aqui para fazer uma entrevista com o senhor, uma pesquisa sobre os tempos de jesuítas, as reformas pombalinas. O que você acha que mudou, que precisa mudar na educação? Desses tempos para cá, né? Aí a minha primeira pergunta. Com a expulsão dos jesuítas, veio as reformas pombalinas. Quais os reflexos que temos na educação de hoje, que é daquela época? Marquês de Pombal, né? Daí, reforma pombalina, ele era um discípulo iluminista, né? Ele pregava no Estado laico e ele era contrário à educação dos jesuítas, né? Então, houve um progresso de desenvolvimento, porque a educação ela é infinita. Cada um que entra, às vezes, cria seus métodos, e ele inovou quando ele propôs a desescravização dos indígenas, né? E ele também ajudou muito no sentido de priorizar a educação que fosse mais aberta, mais assim liberta do sistema do clero para vir para a responsabilidade do Estado, né? E também as pessoas tivessem mais a liberdade de sair daquela rotina que era a rotina dos padres jesuítas, né? De ensinar aquele sistema que a gente vai explicar depois como é que era. Aí, quais dos conceitos que tinham, nessa época dos jesuítas, tinha um rádio estúdio, né? Aí, quais desses conceitos que você acha que ainda é usado até hoje? Esse rádio estúdio era o método dos jesuítas, até hoje a gente, eu inclusive participei dele, é aquela questão da decoração, né? Nós na escola chamávamos de decoreba. A disciplina, que os jesuítas primavam por isso, a decoração, você tinha que decorar uma coisa ali, e também tinha a punição, até física, né? Eu ainda passei por essa ainda. Quando você errava, tinha palmatória para fazer a correção, né? Então essa disciplina, ela perdura até hoje, muitas das vezes, dentro dos seminários católicos. Assim, a disciplina não tão como naquela época, mas... Naquela época era mais rígido, né? Mas isso ainda deixa rastros até nossos dias, né? Verdade. Aí, qual a diferença que você vê da educação do passado para a educação de agora? Aqui no Brasil, a educação ela nunca foi levada a cabo assim, com muita seriedade. Como nós fomos colônia de Portugal, aí os portugueses tiveram mais preocupação em nos explorar e levar nossa riqueza do que nos educar. Então, vinha tempos de abolição que alguém usava um método, né, e outros outro método, de forma que até hoje a nossa educação cambaleia, porque nós ficamos para trás concernente à Europa, aos Estados Unidos. É tanto que nós somos um país gigante, mas que muitas das vezes tem aquele provérbio, o gigante adormecido, porque a maior riqueza de uma nação é o seu povo educado, e um povo não educado a gente fica vulnerável. Então, mas esse reflexo, hoje eu vejo que parece que tendenciou a nós piorar, porque eu lembro que quando um aluno, na minha época, ele tinha o primeiro ano, o segundo ano, no primeiro ano o menino só passava para o segundo se soubesse ler. E hoje nós temos alunos no ensino médio que não sabem ler. Então, é um reflexo assim que nós tivemos uma retração, assim, muitas vezes, porque a coisa assim relapsou, né? Gostaria de saber quais foi a sua dificuldade, né, que você encontrou na metodologia educacional quando você começou a lecionar. Quando eu comecei a lecionar, eu descobri que eu era um autodidata.
autodidata quando eu estive na sala de aula. É um dos primeiros testes que o professor meu, que era o Sr. Rui, fez, foi de reunir a classe de professores e ver se me dava uma oportunidade. Mas ninguém me deu oportunidade, mas uma professora chamada Catarina me deu oportunidade. Eu disse, vamos testar o menino, vamos testar esse menino, às vezes ele sabe ensinar. Aí eles me deram a sala dos mais pequenos, que chamava pré-A, que era o início. E aí, com 3 meses, que era a licença que uma professora pegou, eu ensinei esses meninos a ler. Como que eu ensinei? Eu sou um autodidata em música, tenho o dom da música. Então eu ensinei o alfabeto através da música. Eu falava o A de Ana, o B de banana, e aí foi assim. Aí o menino pegou rápido. Aí com 3 meses ele chegou na sala, separou a minha turma, separou o segundo ano, botou 4 palavras simples para nós, 4 simples para o segundo. Os meus meninos leram, o segundo também leu. Depois ele colocou 8 palavras complexas, que é com CH, com X, e também botou o segundo. Eu lembro que o segundo ano errou 2 palavras, e os meus meninos acertaram todas. Aí ele calculou, como é que você compor esses meninos em 3 meses? Quer dizer, eu não tive assim, essa dificuldade em alfabetizar, porque quando eu percebi que eu estava em sala de aula, eu percebi que eu tinha um dom de educar através da música, porque a música, ela concentra a pessoa. Eu já fiz um projeto de educação de música, mas me levaram a sério. Quando você canta para os meninos, eles voltam a atenção. Em vez de você gritar, bater, chutar o balde, você traz a atenção deles através da música. Então usei esse método da música, usei um método também de colocar eles em ordem para ouvir, e eu contava histórias que chamavam a atenção. Então usei esses métodos da conexão professor-aluno, de forma que eles se ligavam na aula e terminavam aprendendo. Tanto que uma vez uma inspetora quis me punir, porque quando chegou na sala eu estava contando uma história e os meninos quietinhos. E ela me chamou lá a atenção, professor, o que o senhor dá para aqueles meninos que eles ficam anestesiados de ouvindo? Você tem que deixar os meninos pular, fazer alguma coisa. Aí quis me corrigir, você tem que deixar os meninos mais. Eu digo, não, professora, lá era a aula de história, eles tinham que concentrar para depois. Então a gente tinha o dom da oratória e essa chamação. Na história que eu contava a história fazendo gestos e mostrando figuras. E isso chamava a atenção deles. Em vez de eu só gritar e falar, chamar a curiosidade do aluno, aí sim faz ele aprender. Professor João Filho, na nossa região, você acha que o período pombalina e jesuíta teve alguma influência na educação? Cite alguns. Esse período do Marquês de Pombal teve influência no Brasil inteiro. E até hoje nós temos aqui marcas também, né? Porque com ele implantar assim o seu método, tipo um método semelhante ao do Barbosa, o método iluminista, a escola foi também se adequando às reformas que ele fez, né? Que era para fazer uma libertação da educação, do clero para o Estado. E aí quando chegou no Estado, o Estado foi criando métodos, mas aqui no Brasil sempre foi criando métodos para ver se dava certo. Não, vamos implantar esse. Não deu, vamos a esse. Eu passei 30 anos nessa esperança. No ano que vem vai ser um currículo melhor, nós vamos fazer isso, e vai pulando de galho em galho, como um macaco, e nenhum método deu certo. Porque cada professor, às vezes, tinha o seu próprio método, e aquele que achava que dava certo, aí a direção pegava e disse, não, esse vai levar isso aí está dando certo. Mas aí nunca teve assim aquele que diz assim, pá, categoricamente esse deu certo. Não, porque cada um, você pode ver que cada um de nós é diferente. Então Deus fez cada um de nós diferente. Então por isso, nunca tem aquele método taxativo que diz, não, esse padrão aqui é que é o método correto. Porque você é diferente, essa aluna é diferente, seu é diferente. Então cada pessoa
ele aprende às vezes de uma metodologia diferente. E o professor tem que saber disso. Isso é mais rápido, mais Verdade. Quais são os reflexos da educação de hoje herdada dos jesuítas? O reflexo é essa que eu falei, né? Os jesuítas, eles tinham disciplina rígida, eles tinham um sistema decoreba, que nós chamamos, né? Então era um sistema também voltado para a cultura religiosa, né? Eles ensinavam aquela cultura. E até hoje, nas escolas, ainda se tem isso. Por exemplo, nas escolas paroquiais, eles implantam o sistema dele, catequético, né? Mas nas escolas estaduais já é mais laico, né? Já se prolifera muitos outros tipos de reflexos de metodologia. Agora, Ana, qual é a minha? Não, eu estava aí no carro, eu Cadê? Pois é, professor, muito boa essa orientação, essa experiência do professor que o senhor está dando para nós é excelente. A gente hoje está aqui e está aprendendo com você, né? Porque como a gente está fazendo esse trabalho, a educação, ela sempre, ela não tem, tipo, um ponto final nela, né? Não tem um ponto final. Sempre tem algo a se aprender, a se passar para outras pessoas, né? Cada um, às vezes, chega e ele traz algo que é útil na aprendizagem. Então, Essa que deu muito ajuda, né? 1822, isso. professor João Filho do Acá, eu sou estudante na Malvinas. Quais os acontecimentos em 1822 na educação do Brasil? em 1822 acaba o período colonial, né? Aí entra a proclamação da República. Quando entra a proclamação da República, aí uma das coisas que foi importante para a educação é que passou a ser uma educação gratuita para todos, né? O Estado assumia a responsabilidade de educar a todos, porque naquela época o professor era bem pago e só aprendia os filhos de barões, contratava um professor e ensinava em casa, mas aí a partir daí, então, com a instalação da República, veio o ensino gratuito para toda a população. Aí o Estado ele já pagava esse professor. Como era a educação em 1823? Em 1823, eles passaram a inovar mais, criando um método assim. Às vezes você era um aluno que mais se destacava, e aí você era requisitado a ensinar os outros. Esse Lancaster, Esse método Lancaster, então era assim. O aluno mais mais da sala, isso. ele Ele era requisitado a ensinar. ensinar, sob a supervisão de um inspetor, né? Botava alguém para olhar, para saber se ele estava fazendo a coisa certa. É um método que funciona, que até hoje muitas escolas particulares ainda tem. Até agora, por E no exemplo, interior também. eles colocam o professor e já botam os outros para estar auxiliando. E como o aluno, às vezes, sala muito, ou passou a ter muito aluno em sala de aula, para um professor só, é pesado. Então, bota alguém, que hoje eles chamam diferente, né? Mas é esse método que se herdou de lá. Né? Inclusive, nessa última, eles falaram sobre aquela, como é que a gente chamava? Quando tinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo, tudo junto. Era aula integral. São salas, O eixo, né? não salas integrais mesmo. No primário, E era assim, era botava a primeira, segunda, e aí não tinha separação. E o professor só. elementar, ensino secundário. Até hoje tem ainda. Eu ensino secundário. Na Vitória Regia é assim. Porque falta professor. Falta professor. Não é então, nem questão de continua. professor, é a quantidade de aluno. Ah, e também tem isso. Quando não é
professor, forma a sala. quando não é falta de professor, É falta de aluno. é falta de aluno. Aí mescla, né? Quando o ensino primário passa a ser lei? Em 1961 eles criaram a LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases. Aí então, quando cria essa LDB, já é lei, aí já leva mais a sério isso. Mas aí veio 1977, aí veio modificando a LDB, praticamente de 4 em 4 anos vem inovações nessa mudança da lei, né? Mas em 1961 foi ainda no regime militar que criou a LDB, e de lá para cá veio Só aprimorando. Porque aprimorando. antes o ensino primário era assim, às vezes os pais pagavam o professor na fazenda, até assim, na vizinhança juntava todo mundo para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer até a 4ª série. né? Minha tia, por exemplo, a tia Raimundo, ela foi professora lá onde ela morou. A Mata Grande era um povoado, o pessoal tudo ia para lá. E aí era todo mundo junto, do primeiro, segundo, terceiro e 4º ano. Tudo ia para a Aí era assim, professora. se o pai matriculasse, fosse isso, se o pai não matriculasse, não, porque não era não existia a lei ainda. E aí eles pagavam para a professora mensal. Os pais mesmo que pagavam para ensinar seus filhos. Então era assim. Muito bem, professor. Boa tarde, professor Joaquim. Eu sou a universitária Esmeralda, aqui do Polo de Arapuã. Estou fazendo faculdade na Unitop, no estado do Tocantins, Central de Palmas. Eu vim hoje aqui fazer esse bate-papo com você, meus colegas, né? E para mim é uma honra muito grande estar podendo ter esse aprendizado com você hoje. Que já foi professor nosso. Já foi meu professor, né? Para mim é uma honra. Aproveita enquanto eu estou vivo ainda. Então, eu tenho algumas perguntas a fazer para o professor, e a primeira pergunta é o seguinte: se você fosse um líder governamental, o que você mudaria nas leis em relação à educação? Uma das coisas que sempre há um ansejo muito grande da sociedade é que, por exemplo, para ensinar, o importante é que se reunisse a comunidade e fizesse um currículo com a aprovação da comunidade, por exemplo, porque cada região tem uma necessidade de aprendizagem. Mas às vezes vem uns livros trazendo histórias que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, o ideal era reunir a comunidade, priorizar os conteúdos que servissem para a nossa região, capacitar-se os nossos jovens para a vida com cursos profissionalizantes, que é muito importante, porque às vezes nós ensinamos para o menino algo da história da Europa, da Grécia, coisa que ele não vai utilizar na vida do cotidiano dele. Nos Estados Unidos tem um sistema assim, que leva os alunos tudo para um seminário e chega lá, dá material para eles e aí vê o que eles gostam de mexer. Aí tem um menino que gosta de mexer com um carro, vamos priorizar formar ele naquilo que tem um dom dele. O outro gosta de desenhar, e assim sucessivamente eles vão selecionando os alunos conforme a habilidade desse aluno. Mas aí muitas das vezes a gente peca em querer formar um menino naquilo que ele não quer, que ele não gosta, que ele não tem prazer de fazer. Aí nós formamos maus profissionais. Muitas das vezes, por exemplo, você vai, eu tive um professor que deu um exemplo de um fazendeiro que queria que o filho fosse médico, mas o menino queria só mexer com gado. Mas naquele tempo obrigava, formou o menino. Quando ele formou, que casou, que a mulher foi dar a luz lá, e ele gosta de nascer de madrugada, a mulher acordou com dor e correu, costumava fazer parto, mas pegou a mulher nas carreiras, levou para o hospital, e os colegas fez o parto, ele não estava ali de parto, os colegas olhou para ele, pai, mas tu sendo médico, perdeu a oportunidade de fazer o parto com a mulher. Mas velho, eu sou médico. Quer dizer, ele formou numa profissão que ele não gosta, que ele não quer, mais porque o pai empurrou nele. Então, às vezes, era importante, se você pudesse, por exemplo, fazer isso, você capacitaria mais pessoas
pessoas habilitadas para aquilo que Deus deu dom para ele ser. Porque às vezes eu vou formar uma pessoa que ele não tem prazer nenhum naquela profissão. Aí nós temos maus profissionais que estão no lugar errado, porque eles não têm aptidão daquilo. E tem deles que se formam naquilo e depois larga e vai fazer o que ele gosta. Então o importante era ter conteúdos que servissem para capacitar esse jovem e depois fazer aquilo que ele gosta de fazer, porque aí ele vai ter gosto de fazer bem feito. Né? Qualquer coisa que você faz bem feito quando gosta, faz bem feito porque você tem o prazer de fazer. Muito bem. A segunda técnica, professor, diz assim: como você vê a educação olhando por ambas partes, como na cultura, na socialização e na política? Imagine, oxalá, se nós tivéssemos, pelo menos no Brasil, 70% de pessoas intelectuais. Para você ver que país seria. Eu dou um exemplo do Japão. O Japão só tem rocha, uma pequena ilha que é o Japão, né? E que é bombardeada por terremotos, várias catástrofes, mas está na elite do primeiro mundo, porque eles lá priorizam a educação do povo deles. O japonês com 4 anos, ele já aprende a mexer no computador. Então eles formam as pessoas e aí eles capacitam as pessoas que lá eles fazem. Você vê tantas coisas que nós usamos aqui que vem do Japão, porque é um povo que não tem minério, nem nós temos, mas eles têm um povo capacitado. Então imagine essas pessoas capacitadas, como eles não seriam bem-sucedidas, falando aqui no Brasil, no sentido social, no sentido político. Nós teríamos políticos polidos, né? Hoje nós temos um exemplo. O país tão rico que é o nosso Brasil, né? Mas aqui no Brasil nós temos inversão das coisas. As pessoas que não têm capacidade, por exemplo, vou dar um exemplo do ministro da Fazenda aqui no Brasil. Ele não tem formação nenhuma aqui, mas ele está lá. Porque, né, ele não tem formação técnica no cargo que está. Mas aí ele está lá. E aonde, por exemplo, é primeiro mundo, eles priorizam as pessoas pela capacidade de formação. Aí você vai desempenhar bem o seu papel. Por exemplo, como é que você vai pegar um carro se você não é motorista? Como é que você vai pegar um avião? Professor, antes de os professores serem esse de médico, de magistério, de tecnologia, o que é que acontecia no nosso município, no mundo? Quando os políticos se elegeram, podia ser qualquer pessoa que ser um professor. Eles pegavam assim, por exemplo, eu vou lá na casa da Maria, que tem 20 votos, vou botar uma filha dela para ser professora. E mandavam. E assim, nós temos esse mal no país que vem vindo, e até hoje é vício. E ele ainda hoje permanece, né? Já mais saúde. O nosso já meio não é uma social. pessoa muito, já não era antigamente. Já foi corrigido muito. Já melhorou muito. Mas ainda não está 100%. Não, né? porque ali na Vitória Regia, Lá no interior, ele faz isso. tem que ser Coloca um a pedagogo. quantidade da família formante, aí eles têm que comprar. Então vamos lá. A terceira pergunta, professor, é o seguinte: como professor atuante, não sei se é atuante. Não, eu aposentei em 2015, né? Já aposentou. Então, Com beleza. 35 anos de sala. Então tá. Como professor atuante, você já foi, qual a diferença que você vê dentro de uma sala de aula, comparando o período de Rui Barbosa com os dias atuais no comportamento e aprendizado dos alunos? Olha, no período de Rui Barbosa, é um período que nós estávamos falando aqui, ele era um intelectual, ele tinha várias formações e ele era um grande inspirador, que até hoje inspira nós, né? Por causa das ações que ele fazia. E, então, naquela época, ele primava pelo Estado, um estudo laico, mas com disciplina, com determinação, com foco, com resiliência, e que mostrasse resultado, né? Hoje nós temos, por exemplo, um péssimo exemplo,
porque muitas das vezes o Estado quer mostrar números de aprovação. E aí, quando a pessoa e quando a pessoa está lá formada, que ele chega a ser botada à prova, ele não dá conta, porque na escola ele passou muitas das vezes sem saber, porque tem uma política aí atual que as pessoas têm que passar. E isso é ruim, porque é um método muito. Isso, por exemplo, banalizou a aprendizagem. E quando, naquela época, não, passava, se sabia. E se não sabia, tinha que estudar mais. Até na época era assim também. Esse dia, os professores deu uma reportagem, os empregadores reclamando, né? Porque diz que os jovens estão perdendo a oportunidade no mercado porque eles não sabem ler, não sabem escrever, nem sabem matemática. E hoje a gente vê acontecer, né, no nosso cotidiano, que um aluno se forma, termina o terceiro ano e aí ele vai fazer um vestibular, não passa devido ao aprendizado dele em sala de aula, né? Não passa. Então, para a gente da pessoa. Depois ele tem que, às vezes, fazer cursinho de capacitação, porque quando chega no mercado de trabalho, a realidade é outra. Bem A minha diferente. filha mesmo, exemplo, eu tive que pagar aula particular para ela aprender, porque ela não está E o que está acontecendo? Eles estão pegando pessoas idosas, empregando porque o jovem não está conseguindo Desempenhar. desempenhar Trabalho. a função com eficiência, né? Nas empresas, no ambiente de trabalho. É o que a gente vê hoje, né? Pois é, professor, então foi muito bom, né? Nosso bate-papo, não vou dizer assim entrevista, mas foi um bate-papo, uma aula, né? Porque ele já foi meu professor, acho que não sei se foi da Núbia, né? Da dona Ana, né? E então assim, é uma honra para nós hoje estar aqui aprendendo mais uma aula com ele, né? Tendo um aprendizado com ele, porque isso aqui a gente vai levar para a nossa vida, né? É uma coisa que no dia que Deus levar ele, isso ninguém vai tirar de nós o que ele passou para nós hoje, né? É um aprendizado muito importante. Então eu só tenho mesmo que agradecer, professor, pela sua disponibilidade, o seu tempo que a gente está tomando cedo, que você tem seus afazeres, né? Mas eu só tenho que agradecer a Deus que o Senhor continue abençoando você, dando essa mente tão abençoada que você tem. Para mim, eu me espelho muito em você. É um dos veteranos aqui da cidade, né? Os professores que já têm passado muita coisa para a nossa sociedade, aqui no nosso município de Araguanã. E isso aqui é só mais um complemento para mim, para a Núbia, para nós aqui que estamos aqui hoje aprendendo, viu, professor? Eu estou muito grata mesmo de verdade. Cada dia que eu sento para falar com você, você me dá uma aula, né? Eu quero agradecer de já as colegas têm alguma coisa para falar. Não, só para agradecer.